Continuando então a nossa leitura compartilhada, esse livro que estamos lendo juntos. Estamos então na segunda parte do livro e hoje nós vamos falar sobre a conversa 2, localizando os pontos sensíveis. Já passamos pela conversa 1, em que conversamos sobre os diálogos diabólicos, que são 3 padrões de conversas muito prejudiciais para se estabelecer de forma contínua no nosso relacionamento. E hoje nós vamos conversar sobre esse capítulo então do livro, que traz uma compreensão muito importante sobre por que tem situações do dia a dia que são situações aparentemente simples, cotidianas, que acontecem com todos os casais, são situações que mudam completamente o nosso humor. São situações que nos machucam, mesmo que a outra pessoa não tenha tido a intenção de nos machucar com aquele comportamento. Então, hoje, com esse capítulo do livro, nós vamos conseguir compreender o que está por trás disso, por que isso acontece. Então, deixa eu ler para você. Estou de novo aqui com o meu livro na mão. Deixa eu ler para você esse primeiro trecho aqui, essa primeira parte do capítulo, para eu não sair da linguagem das palavras exatas que a Sue Johnson usou aqui. Ficamos mais expostos emocionalmente àqueles que amamos. Então, às vezes, é inevitável magoarmos um ao outro com palavras ou ações descuidadas. Embora essas ocasiões doam, a dor costuma ser superficial e passageira. Mas quase todos nós temos pelo menos um ponto de fragilidade intensa, um ponto em carne viva em nossa pele emocional, que é sensível ao toque, machuca-se facilmente e é muito doloroso. Quando esse ponto é friccionado, pode sangrar por todo o relacionamento. Perdemos o equilíbrio emocional e mergulhamos em diálogos diabólicos. Então, o que ela está dizendo aqui nesse primeiro trecho do capítulo? Que é normal e esperado até que ao dividir a nossa intimidade, dividir a nossa vida com uma parceria romântica, que tenha alguns momentos que a pessoa nos machuque e que a gente machuque a outra pessoa, mesmo sem intenção. Só que, porém, esses machucados, eles podem ser muito mais intensos e trazer muito mais danos quando eles acontecem em pontos sensíveis. Quando o comportamento da outra pessoa ou a ausência do comportamento dela toca num ponto que é sensível para mim. E o que são então esses pontos sensíveis que a autora traz para a gente? Ela define como uma hipersensibilidade, que é formada em relacionamentos passados ou atuais, quando uma necessidade de apego foi negligenciada, ignorada ou esnobada repetidamente, resultando em sentimentos de privação ou abandono emocional. Esses dois sentimentos são pontos sensíveis universais quando se trata de relações amorosas. Então, o que ela está dizendo aqui pra gente? Que a partir de histórias, a partir de vivência que nós temos em relacionamentos durante a nossa vida, e você vai entender que ela não está dizendo somente de relacionamentos amorosos, afetivos, sexuais, mas também de relacionamentos familiares e talvez até de amizades. Quando existe alguma situação que desperta em nós um sentimento de abandono ou de privação emocional, essa experiência pode criar em nós esse ponto sensível ou pontos sensíveis na nossa mente, acho que é uma forma boa de descrever. E ela fala desses dois sentimentos que eles são importantíssimos, eles são pontos sensíveis universais, que são sentimentos de privação e abandono emocional. Qual que é a diferença desses dois sentimentos? A autora não traz no livro, mas na minha compreensão, a diferença é que privação é quando a pessoa está presente com você, mas
por qualquer motivo que seja, ela não consegue se conectar com você emocionalmente. Ela não está ali para você. Ela não está te oferecendo afeto, cuidado, valorização, pertencimento, que são sentimentos fundamentais na formação de quem nós somos. E abandono, eu entendo que é a ausência mesmo dessa pessoa ou dessas pessoas. Ou seja, em todo abandono há uma privação emocional. Porque se a pessoa não está ali, ela não está oferecendo para você essas emoções, esse cuidado, afeto, enfim. Privação, mas nem toda privação necessariamente vai ter um abandono. Porque talvez há a presença da pessoa, mas não há essa demonstração de afeto. E quem é essa pessoa que pode oferecer, que proporciona para nós essa experiência de abandono ou de privação emocional? Geralmente são pessoas importantes do nosso passado, principalmente os nossos pais, os nossos cuidadores principais. Aquelas pessoas que desde o início da nossa vida são responsáveis pelas nossas necessidades mais importantes. Mas também outras pessoas que fazem parte da nossa história, nossos irmãos, outros membros da família e também parceiros românticos, relações amorosas, afetivas e sexuais. Então, a causa desses pontos sensíveis são experiências dolorosas que nós vivenciamos com essas pessoas. E a Sue Johnson, depois disso, ela vai trazendo alguns exemplos de situações simples do dia a dia, mas que foram situações que tocaram no ponto sensível do casal. Ela dá um exemplo dela mesma, de quando aconteceu uma situação em que ela estava conversando com o marido dela e o marido dela de repente começou a pegar no sono. E aquilo deixou ela assim, com emoções muito intensas. E a emoção que ela cita é a raiva. Isso remeteu a ela a uma experiência do passado que ela teve com um ex-companheiro que caía no sono instantaneamente sempre que ela tentava ter uma conversa séria. Ou seja, o parceiro, o marido cair no sono, para ela era um gatilho para raiva, era tocar num ponto sensível para ela. E, ou seja, era a ponta do iceberg. Eu costumo fazer muito essa analogia com os casais, que as causas das brigas que a gente tem no dia a dia são só a ponta do iceberg. Tem alguma coisa muito mais profunda ali acontecendo que está causando aquela emoção tão intensa que a gente está vivendo. E aí ela dá exemplo de outros casais. Ela fala de casais que ela atendeu. Ela fala de um casal que o ponto sensível do esposo era cogitar que a esposa não se sentia desejado por ele ou que ela poderia estar tendo interesse por outro homem. No outro casal, a esposa sofre muito quando não é elogiada pelo marido, porque isso remete a ela a mãe, que a mãe nunca elogiava, a mãe era extremamente exigente. Esse primeiro exemplo do casal que eu dei, que é o homem, que o ponto sensível dele era sentir que a esposa poderia não desejá-lo sexualmente. Para ele, esse ponto sensível remete ao primeiro casamento que ele teve, em que a esposa foi infiel várias vezes. Um outro exemplo que ela dá é de um outro casal. Não, na verdade são só esses dois exemplos que eu quero trazer para você. Então, olha como coisas que machucam a gente na relação atual pode não ter nada a ver com a relação atual. Podem ser questões da nossa história de vida que não foram bem curadas. E aí, quando tem alguma situação do dia a dia que toca nesse ponto sensível, isso é um gatilho para nós, então vai ativar emoções muito intensas, comportamentos que não ajudam na relação. E aí, o que acontece com o casal? Entra nenhum daqueles diálogos diabólicos que nós falamos no episódio anterior.
Quando que esses pontos sensíveis eles podem surgir? Olha o que a autora traz para nós. Pontos sensíveis nem sempre são um lembrete de feridas antigas. Eles podem surgir num relacionamento atual, até mesmo num relacionamento feliz, se nos sentirmos especialmente abandonados. Então veja que aqui ela fala que esses pontos sensíveis eles tendem a surgir com experiências do passado, mas nem sempre. Há situações que são exceção. Pontos sensíveis podem surgir durante grandes transições ou crises, como ter um filho, ficar doente, perder o emprego. Eu incluo aqui no exemplo a perda de alguém que é muito importante para você, como o falecimento de alguém que é muito importante. São situações em que a necessidade de apoio da sua pessoa é especialmente intensa, mas esse apoio não vem. Então, é aquele momento que nós estamos em extrema fragilidade, vulnerabilidade, necessitando do outro como suporte emocional, mas o outro não está ali. Também podem se desenvolver quando um parceiro parece demonstrar uma indiferença crônica, produzindo uma sensação avassaladora de mágoa que acaba contaminando os menores problemas. Ou seja, às vezes a ausência da pessoa não é só nesses momentos de fragilidade ou de vulnerabilidade para você. Talvez é uma indiferença crônica que a pessoa demonstra para você no decorrer do relacionamento. Então, quando a pessoa amada ela não responde àquilo que a gente precisa, no sentido de necessidade emocional, essa experiência vai ser muito dolorosa para mim e ela pode fazer com que ela pode criar um ponto sensível para mim. Quando os pontos sensíveis eles são tocados no relacionamento, como eu disse, isso vai ser um gatilho em que nós vamos ter emoções muito intensas. Muitas vezes, de forma até frequente, inclusive, o que acontece com o casal? Um toca no ponto sensível do outro, um tá ali botando o dedo na ferida um do outro. A gente muitas vezes nem reconhece que temos pontos sensíveis. A gente só se dá conta da nossa reação. A gente fica na defensiva, fica anestesiado ou parte para o ataque, para a raiva, porque às vezes a nossa forma de lidar com as nossas emoções intensas não é necessariamente se manifestando em direção a outra pessoa. Às vezes é nos fechar. Lembra que nos episódios anteriores nós conversamos sobre o mecanismo de luta e fuga quando sentimos algum tipo de ameaça, algum tipo de insegurança dentro da relação? Então, quando os nossos pontos sensíveis são tocados, quando a nossa pessoa bota o dedo na nossa ferida, a gente vai ter essa reação de luta ou de fuga. Qual que é a fuga aqui que a Sue Johnson está dizendo? Ficar na defensiva, anestesiado. Ou então, a gente vai para a luta, atacando, expressando a nossa raiva. O distanciamento e a raiva são marcas registradas dos diálogos diabólicos e mascaram as emoções centrais da vulnerabilidade. Tristeza, vergonha e, acima de tudo, o medo. Então, quando essa dor ela é tocada, esse ponto sensível é tocado, e eu reajo ou me fecho, eu estou manifestando emoções superficiais. Tem emoções mais profundas e mais vulneráveis que eu estou protegendo, que são a tristeza, a vergonha e principalmente o medo. Se formos pensar bem, quando estamos numa situação de perigo, de ameaça, a emoção principal é o medo. Se imagine numa floresta escura, desconhecida e de repente você escuta o barulho de um animal feroz. Você tende a ter duas reações, ou lutar ou fugir. E o que está como emoção ali para você mais intensa? O medo. O nosso relacionamento também é assim.
a nossa relação também é um ambiente inseguro quando é um relacionamento onde tem brigas o tempo todo, onde eu não me sinto valorizada, ouvida, respeitada, enxergada. Eu começo a perceber o meu relacionamento como uma ameaça. É um relacionamento que está o tempo todo ali botando o dedo na minha ferida. Eu estou o tempo todo sentindo dor. Então eu já penso, opa, aqui não é um ambiente seguro. Mas o que está por trás disso? O medo. Se você se vê preso com frequência num diálogo simbólico com o seu par, pode apostar que esse diálogo é desencadeado por tentativas de lidar com a dor num ponto sensível, ou o que é mais comum, nos pontos sensíveis de ambos. Porque eu tenho uma reação a partir do meu ponto sensível, que tende a ser quais duas reações? Luta ou fuga. E quando eu luto ou fujo, eu estou tocando na ferida da outra pessoa também. Eu estou ativando o ponto sensível da outra pessoa. E aí a Sue Johnson diz da diferença que é quando crescemos num ambiente seguro, emocionalmente seguro, e quando crescemos em um ambiente inseguro. Olha o que ela diz. Interromper essas dinâmicas destrutivas depende não apenas de identificar e conter os diálogos diabólicos, mas também de encontrar e acalmar nossos pontos sensíveis e ajudar nosso par a fazer o mesmo. Pessoas que crescem no refúgio de relacionamentos amorosos seguros, lembrando que relacionamentos amorosos não somente no contexto de uma parceria romântica sexual, mas de relacionamentos amorosos familiares também, essas pessoas terão mais facilidade para curar esses machucados, essas feridas. Por quê? Porque os pontos sensíveis que elas têm são poucos e menos profundos. E uma vez que compreendem o que está por trás dos desentendimentos com a pessoa amada, elas são capazes de se reconciliar mais rápido e aliviar as mágoas. Para os demais, no entanto, que foram traumatizados ou negligenciados por aqueles que amavam ou de quem dependiam, o processo é mais longo e árduo. Seus pontos sensíveis são tão grandes e expostos que acessar seus medos e confiar no apoio do parceiro é um desafio enorme. Onde que você está nesses dois exemplos de situações, nesses dois exemplos de contexto, de origem de vida? Você está no lugar de quem cresceu tendo um ambiente seguro emocionalmente? Ou você infelizmente teve experiências de trauma, de negligência, de privação, de abandono emocional? Enquanto você pensa na resposta, eu vou tomar uma água. Derramei água na minha bolsa. Ainda bem que não tá aparecendo no vídeo. Mas olha, a esperança. Pode parecer que não, porque a gente não pode mudar o passado. Então, se tocar nessa ferida me remete a uma coisa que aconteceu no passado e eu não posso mudar o passado, fica parecendo um beco sem saída. Mas há esperança. Olha o que a autora diz. Não somos prisioneiros do passado. Podemos mudar para melhor. Podemos conquistar um senso básico de conexão segura com a ajuda de um par receptivo que nos ajude a lidar com sentimentos dolorosos. O amor realmente transforma. E agora a gente vai para o momento aqui da leitura que explica como que a gente pode se deixar ser transformado pelo amor. Como que o amor, como que o afeto, a conexão segura pode nos ajudar a curar essas feridas do passado, esses pontos sensíveis. Primeiro, é importante você saber quando que um ponto sensível foi tocado. Então, existem dois sinais que indicam isso. Primeiro, que tem uma mudança radical no tom da conversa. Então, vocês estavam numa conversa normal
E do nada, um dos dois mudou totalmente o estado de humor ali. E aí a pessoa que foi machucada passa a enviar novos sinais, mostrando que ela não tá bem, e a outra pessoa fica tentando entender a mudança, porque ela nem sabe o que aconteceu. Talvez isso já tenha acontecido com você no seu relacionamento. Você estava numa conversa boa, numa situação talvez até agradável, mas de repente o clima mudou totalmente. Esse é um dos sinais de que um ponto sensível foi tocado. O segundo sinal é que a reação a essa suposta ofensa costuma parecer desproporcional. Por que suposta ofensa? Porque quem tem aquele ponto sensível tocado entende que foi uma ofensa, mas talvez não foi a intenção da pessoa ofender você. Claro que se você se sente ofendido, ofendida, isso precisa ser acolhido. E aí a reação, então, a essa suposta ofensa é totalmente desproporcional àquilo que aconteceu. Nossa, mas eu só tirei um móvel da casa do lugar e você se desorganizou emocionalmente, tá? É uma indicação, é um sinal de que um ponto sensível também foi tocado. Então, para você conseguir mudar a influência, mudar a interferência desses pontos sensíveis no seu relacionamento, tem 3 passos que vocês podem seguir. O primeiro deles é justamente identificar os seus pontos sensíveis. Então veja, identifique um momento em seu relacionamento atual em que você de repente tenha perdido o equilíbrio, tenha se sentido inseguro diante de uma pequena reação ou diante da falta de reação da pessoa amada, ou tenha agido de um jeito que conduziu a um diálogo diabólico. Esse é um ponto, um passo importantíssimo. Identifique os seus pontos sensíveis. E aqui no livro a Sue Johnson dá mais detalhes de como você pode identificar o seu ponto sensível. Eu recomendo que vocês leiam juntos. O segundo passo: encontre a fonte de seus pontos sensíveis. Aí é a hora de fazer essa ponte com o passado. Seu ponto sensível surgiu onde? Foi no seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, em alguma relação amorosa, em alguma interação com seus amigos, com seus colegas de trabalho? Foi no relacionamento atual? Em que outro momento da sua história você se sentiu da mesma forma que você está se sentindo agora em que essa pessoa tocou nesse ponto sensível? Quando você conseguir identificar essa resposta, isso pode indicar como que começou essa sua vulnerabilidade. Então, esse é o passo 2, tá? O passo terceiro e último, talvez seja o mais difícil deles. Compartilhar com a pessoa amada. E por que eu entendo que esse é o ponto mais difícil, o passo mais difícil? A Sue Johnson até traz aqui 3 motivos que tornam esse compartilhamento tão difícil. Ela diz que a gente tem uma reação natural a confrontar as nossas vulnerabilidades. Ela diz que a gente vive numa sociedade que diz que devemos ser fortes, ser invulneráveis, que a nossa inclinação é ignorar ou negar a nossa fragilidade. E eu concordo muito com ela. E ainda acrescento mais. Pensando em relações heterossexuais e considerando a cultura que nós somos formados entre as diferenças de homens e mulheres, eu entendo que isso aqui para os homens, claro que não é uma regra, mas tende a ser ainda mais comum. Os homens não são ensinados desde criança a aceitarem as suas fragilidades, que elas existem. Pelo contrário, eles são ensinados a serem fortes, a ignorar a fraqueza. Isso não acontece com as mulheres? Claro que acontece. Tem mulheres que precisam ser extremamente independentes desde muito cedo, precisam dar conta de muita coisa na vida e aí são obrigadas também a guardar a sua fragilidade ali na gaveta como se ela não existisse. O segundo motivo que eu entendo e que a Sue Johnson até coloca aqui no livro,
do porquê que é tão difícil compartilhar com a pessoa amada esses pontos sensíveis. Existe a hipótese de que a gente tenha medo de ficar preso àquela dor. Porque se eu compartilho com a outra pessoa, eu estou me permitindo entrar em contato com aquele ponto sensível. Eu estou reconhecendo que aquela dor existe e que ela está ali. E quando a gente fala com o outro, ela parece ainda mais real. E aí, poxa, eu estou deixando isso aqui guardado há tantos anos da minha vida. Se eu for mexer nisso agora, eu vou ficar presa nisso. Então, essa é uma possibilidade também. E o terceiro motivo é o de que a gente reluta em confessar uma fragilidade para outra pessoa porque a gente não sabe como que a pessoa vai reagir diante disso. A gente não sabe se a outra pessoa vai deixar de nos enxergar como uma pessoa de valor, como uma pessoa atraente. A gente não sabe se a outra pessoa vai usar essa fragilidade contra nós, se ela vai nos colocar também num lugar de privação e de abandono emocional, porque para ela é muito difícil enxergar aquela dor nossa. Então, todos esses fatores acabam tornando desafiador compartilhar com a pessoa amada essas dores, esses pontos sensíveis. Mas a solução para tudo isso, para esses pontos sensíveis, é justamente se permitir fazer esse movimento. Nós nunca vamos criar, segundo a autora, uma conexão forte e segura se não deixarmos a pessoa amada nos conhecer totalmente, ou se ela não estiver disposta a fazer isso. Nós queremos e precisamos que a outra pessoa reaja à nossa dor, mas ela não vai conseguir fazer isso se a gente não mostrar a nossa dor para ela. E eu sei que é difícil, mas amar requer coragem. A autora até escreveu essa frase aqui. Coragem e confiança. Claro que tudo que nós estamos conversando aqui não é válido para relações em que oferecem para você um risco à sua integridade física. Nesse contexto, você não deve compartilhar suas vulnerabilidades. Você deve buscar uma ajuda, um apoio psicológico, um apoio social das pessoas que são importantes para você, reconsiderar o relacionamento. Mas se não for esse o caso, quando você estiver pronto para compartilhar sua vulnerabilidade, você pode fazer isso devagar. Não precisa expor a sua alma de uma hora para outra. Você pode, inclusive, começar compartilhando com a outra pessoa o quanto é difícil falar sobre isso. E à medida que você vai se sentindo com mais segurança, mais confortável, você pode ir falando mais abertamente sobre a fonte desses pontos sensíveis. Isso vai dar possibilidade para que a outra pessoa compreenda as suas reações diante de situações que para ela até então eram situações banais. Reconhecer e revelar essas vulnerabilidades não faz com que elas desapareçam, mas é um passo muito importante para que a gente consiga se permitir elaborar essa dor, entrar em contato com ela, reconhecer que ela está ali. Isso tira um peso dos ombros e também pode favorecer para que o casal se aproxime nesse processo. Compartilhar emoções negativas, desde que não seja algo fora de controle, costuma ser mais útil do que a ausência emocional. Então, você dizer que uma coisa te machuca costuma ser muito mais interessante do que não dizer nada. A falta de respostas apenas dispara um pânico primitivo na outra pessoa. E aí vocês vão ficar tocando em pontos sensíveis e de dor um do outro. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa. Me conta aqui se você conseguiu descobrir algum ponto sensível, nem precisa contar qual é, mas só me cita aqui se foi útil para você. E no próximo episódio, então, falamos sobre a conversa 3, revisitando um momento difícil. Até lá!